microalga ela se tornou aí uma alternativa sustentável e interessante, né? Por isso que ela passou a ser uma outra alternativa frente ao óleo de peixe. Só que antes da gente entrar no assunto específico, né, que é falar das microalgas como fonte de DHA, vamos falar um pouco sobre a base, né, nutricional aí. Por que o EPA e o DHA, eles são tão empregados hoje em dia na nutrição aí de cães e gatos? Então, professor, esses ácidos graxos poliinsaturados, eles são muito empregados em virtude da sua relevância fisiológica e bioquímica, né? Então, Uhum. eles fazem parte ali da série ou família ômega 3 e o ácido alfa-linolênico, ali no processo daquela cadeia de metabolismo que a gente conhece, né, é convertido nesses compostos, né? Só que cães e gatos, devido ali à baixa atividade enzimática, né, a baixa conversão, no caso de gatos e em cães, a limitação dessa conversão, faz com que esses níveis não sejam suficientes para manter as funções fisiológicas ideais. Então, geralmente a gente tem que fornecer via exógena, né? Ou seja, via dieta. Então, o DHA em particular, ele é um componente essencial ali nas membranas celulares. Por quê? Especialmente aquelas neurais e retinianas. Então, a gente Uhum. costuma dizer que tem uma função muito importante ali no desenvolvimento cognitivo, de memória e aprendizado e visão dos filhotes. Então, alguns estudos realmente demonstram, né, naqueles métodos de retinografia, que o DHA consumido em dieta, ele fica de fato retido na retina desses animais. Tá? E é só Uhum. filhotes? Não, né? A gente sabe que esse composto, além de participar dessas funções que eu mencionei, ele também participa na função cerebral ao longo da vida do animal. Então é bem comum, assim, vou dar um exemplo, vocês verificarem alimentos comerciais para adultos, né, para animais em fase de senilidade, a inclusão desse composto. Por quê? Porque ele ajuda nessas condições que eu mencionei. Já o EPA, ele atua principalmente ali na modulação do sistema inflamatório, assim como o DHA também. E o EPA ele vai competir com o ácido araquidônico ali na via de síntese de eicosanoides. E aí isso reduz em produção de mediadores menos, né, pró-inflamatórios. Uhum. Né? Então, ambos eles contribuem para a saúde cardiovascular. Então, a gente tem alguns estudos que mencionam, né? E a gente costuma dizer que é um suporte imunológico do animal, Uhum. né? Realmente ali ajudar no processo do sistema de defesa. Exatamente. A gente vê, né, crescente a utilização desses ácidos graxos, principalmente à medida que você vai buscando funcionalidade, né, para o alimento e vai melhorando a qualidade, né, também nutricional dos alimentos. Mais e mais a gente vê a, o percentual de alimentos aí que aplicam, né, ômega 3 na sua formulação. E é E pode falar, Camila. Não, e é super interessante porque, assim, não é só um alimento coadjuvante, um alimento de categoria super premium, né? Como o professor mencionou, hoje até um alimento mais de categoria standard ou premium, a gente já consegue visualizar em alguns, né, a composição de uma fonte específica De ômega para 3, né? fornecimento de ômega 3 e a junção de ômega 3 com outros nutrientes, né, para poder Uhum, otimizar aí os benefícios. legal. E a gente dando continuidade aqui, né? Engraçado que acredito que há uma década atrás ou um pouco mais, né? As fontes, né, de EPA e DHA, né, para pet food eram praticamente exclusivas aí de óleo de peixes, né? Verdade. E a gente tem visto crescente, né, a utilização, né, atualmente aí das microalgas, né, fontes de ômega 3, né? E continua ainda a utilização, né, dos óleos de peixe em larga escala, mas as microalgas parece que estão ganhando cada vez mais espaço aí no mercado, né? Você podia explicar para a gente, né, quais são as principais diferenças aí entre o EPA e o DHA proveniente de peixe ou de microalgas, né? O porquê dessa transição aí que a gente tem percebido? Então, a microalga ela se tornou aí uma alternativa sustentável e interessante, né? Por isso que ela passou a ser uma outra alternativa frente ao óleo de peixe. Por quê? Porque elas são cultivadas ali industrialmente, né? Via fermentação heterotrófica,
usando ali como Uhum. substrato cana-de-açúcar, que é super disponível no Brasil, por exemplo, né? Sem necessidade de luz. Então, o que que acontece? Essa característica de produção, ela acaba por garantir uma produção controlada, previsível, livre de contaminantes, né? Como, por exemplo, metais pesados, que é algo que muitas indústrias hoje controlam, especificamente a que eu faço parte, e também microplásticos, né, devido a gente tem essa questão de poluição e afins. Então, a microalga ela não depende de pesca, né? Então, Uhum. consequentemente, ela traz consigo uma redução do impacto ambiental. Então, como a gente vê hoje um avanço, né? Eu falo que o futuro é hoje. Sim. Então, geralmente, alguns anos atrás, realmente pouco se falava sobre sustentabilidade. Hoje já é um pilar muito importante no desenvolvimento. Então, acho que o desenvolvimento da microalga ela veio como uma lacuna que tinha-se, né? Nesse Uhum. segmento de fornecimento de ômega 3 como uma alternativa para caminhar juntamente com essa questão da sustentabilidade, que hoje está muito forte, e eu acredito que vem com uma tendência aí de crescer o interesse, crescer o desenvolvimento ainda mais. No aspecto nutricional, né? O que, que seriam essas diferenças, né? Hoje as microalgas elas possuem um nível de DHA, né, 2 ou 3 vezes mais do que o óleo de peixe, com nível de EPA um pouco inferior em Uhum. comparação. Sim. E o que, que a gente percebe, né? Lá quando eu estudei no mestrado em 2014, desculpa, é, o nível de DH era em torno de 14 a 18%. Né? Hoje nós estamos em 2025, o nível está 40% de DH. Então é muito Uhum. diferente de um óleo de peixe. Então eu acredito que essa característica, né, de ponto de DH costuma ser muito interessante, atrelado ao aspecto de sustentabilidade. Um é melhor do que o outro, eu acho que depende muito da estratégia de uso da companhia, né? Uhum. Então, assim, a escolha da fonte ela vai depender do perfil nutricional desejado, né? Da sustentabilidade que você quer alcançar e também da estratégia do produto que você está desenvolvendo. É uma categoria específica? Sim, não. Então, um exemplo muito prático para vocês conseguirem visualizar isso. Quando a gente fala de um alimento natural, voltado aí para avaliação de ciclo de vida, de sustentabilidade, né? Que vai ser a estratégia? Eu vou optar pela microalga, que eu sei que o impacto ambiental é menor, ela é natural, tem toda essa pegada, né? Mas se a gente Uhum. pensar, por exemplo, numa formulação tradicional, a tendência é utilizar o óleo de peixe. Então, eu acho que a escolha ela vai muito dessa estratégia técnica mesmo da companhia, né? E do que ela quer como Uhum. objetivo.